Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Trago para vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Está em Mateus 22, de versículo 1 a 14. Quero ler uma passagem para vocês, para que vocês reflitam e pensem bem. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete, meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. O banquete estava preparado para receber os convidados. Vinde às bodas, mas sem se importarem com aquele convite, prestem bem atenção nisso que eu vou ler, meus irmãos. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio, outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. Esses que foram convidados e não foram para as bodas eram os sacerdotes. E antigamente, quando Jesus visitava os templos, ele queria ensinar a palavra para aquelas pessoas estudadas, para aqueles mestres da lei que achavam que sabiam de tudo, que não acreditaram na palavra de Jesus. Então eles não deram atenção a Jesus, não deram bola para Jesus, fizeram pouco caso. Um saiu para lá, outro saiu para lá, cada um seguiu o seu caminho e não deram atenção para Jesus. Então o rei soube, indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Vocês imaginam o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Se é que alguém tem conhecimento da Bíblia, que tem em casa, a não ser que não leia, que não tem conhecimento nenhum. Mas imagina o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que era um povo rebelde, pecaminoso e que não acreditava na palavra de Deus. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Então eles saíram, meu povo, e foram buscar o povo comum, o povo mais carente, o povo que tinha pouco estudo, que tinha pouco conhecimento. Eles foram e começaram a recolher tudo nas estradas, nas ruas, nas encruzilhadas e convidaram para o banquete. Já que os sacerdotes viraram as costas para Jesus, não deram atenção. Porque na ideia de Jesus, Jesus queria ensinar a palavra para eles, para que eles pudessem dar continuidade e ensinar o povo no caminho certo. Mas eles não quiseram. Cada um quis seguir o seu caminho, o seu próprio destino. Aonde que caíram do cavalo, se lascaram todos. E estão se lascando até hoje. Porque o que eles estão praticando hoje em dia, aqui na Terra, nas religiões de hoje em dia, eles vão responder por todos esses atos, que eles estão condenando vocês lá na religião. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Entrou um nariz de folha lá na festa, que não era digno. Por que não era digno? Porque ele estava cheio de pecado no coração. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma, ficou quieto, mudo, não respondeu. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados,
mas poucos são os escolhidos. Eu calculo mais ou menos aqui nesse nariz de folha que entrou aqui, era um tipo de Judas Iscariotes que traiu Jesus. Que ele foi lá, meteu o bedelho por conta própria, só que estava com o corpo corrompido com pecado, e foi lançado fora, né? E vocês bem sabem a história de que o que aconteceu com ele, né? Então, meus irmãos e irmãs, para nós poder receber a nossa salvação e ir para a casa do Pai, ter acesso na casa do Pai, ter acesso no banquete legítimo do reino do céu, que esse banquete é espiritual, nós precisamos nos libertar de todo o nosso pecado passando para Jesus. Jesus, ele morreu pelo nosso pecado e nos libertou do inferno. Nós somos livres através do corpo de Jesus. Entendam bem isso. Entendam bem isso. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está em Jesus Cristo. A igreja de Deus não está mais aqui nesse mundo, não está mais aqui na terra, está lá no céu. E essa igreja é Jesus Cristo. Adorem somente a Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo. E os três são um só. Creiam nessa palavra, meus irmãos. Acreditem. A nossa salvação é pela fé. Pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus. E aceitar no nosso coração aqui, aceitar na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso discernimento. A nossa salvação é pelo ouvir. O nosso batismo através de Jesus Cristo é pelo ouvir, crer. A salvação é pelo crer em Jesus Cristo, aceitar Ele como legítimo Criador e Salvador nosso. E não há outro. Não há outro caminho aqui na terra para seguir, para ter direito à salvação. Nenhum homem aqui na terra vai te dar salvação. Ninguém mais aqui na terra é ungido de Deus. O único ungido de Deus é Jesus Cristo, que esteve aqui na terra e agora está lá do lado de Deus. Essa é a nossa verdadeira igreja espiritual lá no céu. A nossa comunhão é espiritual com Deus. Mas como que nós vamos ter comunhão espiritual? Acreditando e crendo na palavra de Deus. Acreditando e crendo, aceitando no coração. Façam o bem a todos aqueles que te rodeiam. Pratiquem o bem, ajudem os necessitados. Transmitam a palavra de Deus a todos aqueles que te rodeiam. Leve essa mensagem de salvação para eles. Para que eles possam entender e se libertar. Entendam isso, mais nada. E seja feliz na sua casa, com a sua família. Por que tem tanta desgraça nesse mundo? Tanta tristeza, tanto choro, tanta guerra, tanta confusão? Porque Deus está magoado com o povo se virou contra Deus. Ninguém mais acredita em Deus, ninguém mais dá valor para Deus, ninguém mais adora a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, viraram as costas. Perderam a fé em Deus. Meus irmãos, pensem bem, poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. E se Deus quiser, eu quero estar entre esses poucos. Porque eu sei que lá do outro lado, eu quero voltar para a casa do meu Pai. O meu mundo não é esse aqui, a minha casa não é essa aqui. Aqui é só passageiro, tudo passa. Tudo é vaidade. Não se apeguem a bens materiais, não se apeguem à família, porque uma hora você vai padecer e morrer nesse corpo. Você vai morrer, você vai voltar ao pó. E o seu espírito voltará para Deus, porque pertences a Deus. Deus nos comprou a um alto preço. Pensem bem nisso, analisem bem isso. Deus nos ama muito, Ele nos quer como filhos legítimos lá no céu, lá na casa com Ele. Mas Ele não pode fazer nada se você não quer. Se você não aceita Ele no coração, se você não acredita nele. Se você só vai atrás de pastor e padre e acredita só no que eles falam. Porque eles não querem que vocês se salvem. Eles querem só isso aqui, para encher o bolsinho deles. Eles não estão nem um pouco interessados por onde é que vocês vão. Esses famosos que ficam cantando em show aí, vocês acham que eles vão lá cantar de graça? Cada cachê daquele que eles ganham lá é de 5 mil para cima, 10 mil para cima, 20, 50 mil para cima. Para ficar lá 1 hora iludindo vocês. E vocês ficam lá cantando e batendo palma ainda. E adorando essa gente. O que é isso?
Vocês não têm ideia como vocês estão magoando a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos teus pecados, seu mal agradecido. Vocês me desculpem que eu tenho que ser... às vezes eu sou meio áspero. Eu sou meio áspero porque eu não me conformo. Eu não me conformo com isso. Como vocês podem ser tão ignorantes? A nossa salvação é tão fácil, é tão simples. É só crer em Jesus Cristo e aceitar Ele no coração. Só, mais nada. Libertem-se de todo o pecado passando para Jesus. Por que tem tanta doença na família, tantos filhos adoentados? Por que uma criança nasce com câncer, outra nasce com deficiência, outra nasce com autismo? Porque talvez essas crianças nasçam porque o pai e a mãe têm que pagar alguma coisa ali. O pai e a mãe, eles têm que ter fé em Deus. E eles estão se voltando cada vez mais contra Deus. Analisem bem o que vocês estão fazendo. Ninguém pertence a esse mundo aqui. Nós todos pertencemos a Deus. A nossa vida está com Deus. Você pertence a Deus, meu irmão. Tudo e todos pertencem a Deus. Como você quer ter uma família edificada na saúde e na alegria, se você se desvia da palavra de Deus, se você é um filho teimoso, desobediente, você só segue o caminho errado, você só procura coisas erradas, você está magoando a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me abençoa, me ilumina, me guia. Acreditem nessa rocha. Jesus Cristo é essa rocha forte. Não existe outra aqui na terra, meu querido, é só Jesus. Entreguem-se na mão de Deus. Se algum filho teu morre, se algum neto teu morre, não se volte contra Deus. Não se volte contra Deus. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, pertencemos a Deus. E Ele nos colocou nesse mundo e Ele nos busca a hora que Ele quiser. Só que cabe a nós aceitar Deus e viver conforme Ele quer. O morrer para nós é lucro, o viver é Jesus Cristo aqui na terra. Entendam isso. A nossa família é espiritual. A nossa família é espiritual em Deus lá no céu. Não é mais carnal. Esse corpo aqui morreu com Jesus na cruz. Esse corpo aqui não agrada mais a Deus. Deus nos vê como espíritos, família espiritual. Entendam isso. Amém? Vou trazer mais vídeos para esclarecer vocês. Espero que o Espírito Santo habite em vocês e clareie a mente de vocês e traga a luz no interior do seu corpo. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.